paz do Senhor para todos os irmãos. É uma alegria muito grande poder, nesta manhã, estar adentrando ao seu lar, né, para trazer mais um comentário das nossas lições. Né? É uma alegria em saber que todos certamente estão bem, né, de saúde, apesar de que nós estamos ainda com essa dificuldade, se não podemos realizar nossa escola bíblica dominical presencial, né? Mas cremos que para o próximo trimestre essa situação será resolvida. Para tanto, eu peço que você continue acompanhando os comentários, né, das lições desse terceiro trimestre, que tem um conteúdo extraordinário, de suma importância para todos nós, certo? Quando a lição trata no seu tema geral os princípios divinos em tempos de crise. Tá? É um estudo bem detalhado, bem apresentado, do livro de Neemias, né, a parte de Esdras, outro do livro de Neemias, né, que fala sobre o retorno do povo de Deus da Babilônia quando chegou o tempo, né, ou seja, que completou 70 anos, né, de cativeiros determinado por Deus. Né. Então, meus amados irmãos, nesta manhã temos aqui a lição de número 8, cujo assunto é as causas da desunião devem ser eliminadas. Vejam que assunto maravilhoso. É verdade que sempre está surgindo algum desajuste, né? Algumas diferenças entre os irmãos, motivado por uma coisa ou por outra, né? E o líder precisa estar atento, acompanhando, né? E vendo as causas que está contribuindo para essa desunião e procurar combatê-las, porque precisamos vivermos unidos, né? Realmente, um dos objetivos dessa lição é que todos nós, crentes em Jesus Cristo, nos esforcemos para termos uma vida de união, que com a união, certamente Deus nos abençoará, conforme está no Salmo 133, que também aqui é citado nessa lição, tá? O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se estamos unidos, isto certamente contribuirá para que Deus continue nos abençoando. Muito bem. Então, o texto áureo da lição de hoje está registrado no Salmo 133, o verso 1, viu? Que diz o seguinte: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Realmente é algo necessário que exista, né, no meio do povo de Deus, é a união. Na verdade, prática, nos diz o seguinte: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então vejam que fala aqui que a união é uma força indispensável. Ou seja, se não existe essa união, não existe essa força, e aí o trabalho enfraquece, né? A obra de Deus certamente não vai desenvolver como é necessário que ela se desenvolva. Né? Muito bem, então nós vamos agora para o primeiro tópico da lição. São 4 tópicos, né? E cada um traz consigo assuntos gloriosos. Então, no primeiro tópico, temos a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro, né? Muito bem, mas vamos apresentar aqui algumas informações de caráter introdutório e depois nós
repassaremos, né, o conteúdo de forma completa dos tópicos que compõem essa lição de número 8. Então, como nós dissemos, as causas da desunião devem ser eliminados. Muito bem. Então, hoje estaremos estudando mais uma importante lição que apresenta um estudo detalhado acerca do relacionamento interpessoais. Isto aqui tem a ver muito com relacionamento entre os irmãos, tendo como objetivo principal combater as causas da desunião, porque isso traz um fracasso para o trabalho, né? Então vamos apresentar as causas, né? E procurar combatê-las existentes no meio do povo de Deus. Não era para existir desunião no meio do povo de Deus, mas existe, né? Não podemos ser tão ingênuos de acreditar que a obra de Deus pode ser realizada sem desafios. Pelo contrário, devemos estar prontos para enfrentá-los. Os desafios estão sempre presentes na obra de Deus. O contexto social de Jerusalém estava em ruínas. O povo, em sua maioria, não tinha o suficiente para viver dignamente. Ou seja, os requisitos do cativeiro eram evidentes na economia em Jerusalém. Além disso, provavelmente eles estavam enfrentando um período de falta de chuvas, pois havia pouco trigo. A agricultura estava comprometida em virtude dessa crise, né, pela própria natureza. Eles convivendo com essas dificuldades, porém, tinham alguns judeus com melhores condições econômicas. Eles passaram a emprestar dinheiro aos seus compatriotas com altos juros. Quando eles não podiam pagar, os credores levavam seus filhos como escravos. Isso gerou grandes conflitos internos decorrentes das injustiças sociais e desordens que levavam o povo judeu a um nível de desunião e hostilidade. As informações completas você pode encontrar, porque estão registradas no livro de Neemias, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Veja só a questão, ou seja, a razão ou as causas que gerou essa forte desunião entre o povo de Deus. Veja o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus ricos, seus irmãos, né? O povo não estava clamando por riquezas, mas por pão. Não estava clamando por conforto, mas por sobrevivência. Neemias, ao tomar conhecimento da grave situação, ficou profundamente indignado. Imediatamente procurou resolver o problema de maneira definitiva. Como é importante o papel do líder, né? Estar atento a essas questões, né? Esses problemas, quando surgem no meio do povo de Deus, ele precisa agir, ele precisa tomar um posicionamento e fazer com que as coisas sejam contornadas, né? Para que a obra de Deus não venha a sofrer no seu desenvolvimento. Por fim, ele estabelece novas regras de financiamentos e determina a devolução dos bens dos filhos, dos bens, né? E também dos filhos e dos juros pagos pelo povo. Neemias realizou uma assembleia e apresentou uma proposta, e todos que estavam presentes
disseram amém. Os próprios credores concordaram em fazer exatamente como tinha sido proposto e apresentado na Assembleia. Muito bem. Então, esse era o resumo. Você tem uma ideia, você entendeu por que eles tiveram esse problema de desunião, né? As causas e assim por diante. Agora vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que fala a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então veja só, os textos bíblicos informam que o povo que voltaram do exílio mostrava que estavam unidos, ainda que a cidade de Jerusalém apresentava uma forte desolação. O povo estava ousado a fazer a obra de Deus. Apesar dos inimigos externos que afrontavam com grandes ameaças, eles estavam unidos, né? Essa união foi suficiente para proporcionar a renovação do altar, a reconstrução do templo, a restauração dos muros da cidade de Jerusalém e da restauração do culto a Deus, conforme os ritos da lei. Então, trouxe realmente uma contribuição extraordinária. Eles experimentaram um fervoroso avivamento nacional e espiritual, porém, surgiram alguns obstáculos à obra da reedificação nos relacionamentos sociais entre os judeus. Com o passar do tempo, a miséria se manifestou de forma terrível e a injustiça social gerou conflitos que chegou à beira da irreconciliação. Foi necessário Deus levantar Neemias para realizar um trabalho com o povo com o objetivo de restaurar a união, a paz e a harmonia entre eles, né? Pois é necessário que exista em nosso meio a união, a paz e a harmonia. Uma igreja que é unida e que existe paz entre os seus membros, né? E harmonia entre todos, certamente Deus o abençoará de uma forma maravilhosa. Mas quando isso não está realmente ajustado, você entende? Então as dificuldades serão muito grandes. Número 1. Qual era a base desta união? Que todos tivessem a mesma genealogia, todos servindo ao mesmo Deus, tendo a mesma fé, tendo o mesmo Pai. Portanto, devem amar-se uns aos outros. Não devem promover dissensões. Então, quando isto realmente é praticado no meio do povo, então a união ela é estabelecida. Porque hoje vivemos com muitas desuniões no meio da igreja, né? Desuniões no meio dos obreiros, desuniões no meio do ciclo de oração, no meio dos jovens, entende? E assim por diante. E isto prejudica, né, a qualidade espiritual. Isto são impedimentos, são obstáculos que dificultam, né, Deus operar e Deus abençoar o seu povo, porque é o seu desejo. Mas para que isto aconteça, o povo precisa praticar o Salmo 133. 2. Esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Tenho falado, né? Gálatas 6:16. A igreja de Cristo é caracterizada pela comunhão que mantém com o Senhor Jesus Cristo e pela unidade espiritual de seus membros. Hoje a igreja permanece unida, universal
no Espírito Santo, e assim estará para todo sempre. A unidade observada na Igreja de Cristo não é um mero fenômeno social, e sim o resultado da ação direta do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a Jesus Cristo como o seu único Salvador. Então, se nós realmente temos o temor de Deus e procuramos servir a Deus como orienta a palavra do Senhor, entende? Faz necessário que nós devemos manter, viu, a união no nosso meio, viu, de forma forte e definitiva. Muito bem, então vamos lá. Então, todos aqueles que linhava pode ser traçado, todos aqueles que pertenciam à linhagem, viu, pode ser traçado a Abraão, Isaac e Jacó. São os irmãos a quem Davi se refere, e a união descrita no Salmo 133 é a nacional, sendo a união espiritual o alicerce, para que Deus venha abençoar o seu povo. Que grande bênção é saber que vivemos em um ambiente onde predomina o amor fraternal, onde é praticado o Salmo 133, com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Todos os peregrinos judeus que viajavam para as 3 grandes festas em Jerusalém eram entoados, ou seja, eles entoavam cânticos, principalmente do Salmo 133. A comunhão da igreja primitiva era completa, Eles reuniam em oração e súplica, mas também reuniam para socorrer uns aos outros, ou seja, aos necessitados, que seria realmente uma obra social eficiente, que a igreja primitiva desenvolveu. B. Levar as cargas uns dos outros diz respeito aos fardos muito pesados que aqui representam as dificuldades ou os problemas com que as pessoas acham difícil lidar. Levar indica carregar algo com perseverança, viu? Que realmente representa a lei de Cristo. Glória ao Senhor. C. Um dos muitos benefícios da união é a segurança e proteção. Um homem sozinho pode ser vencido, porém 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. Isso tudo fala da importância de vivermos unidos. D. Uma igreja que cultiva a comunhão e não se acha dividida só tem a crescer, viu? Porque a união contribui para o crescimento da obra de Deus. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, capítulo 2 e o verso 47b, viu? Coisa maravilhosa. Então a igreja, como uma agência por excelência do reino de Deus, não pode ficar estagnada, precisa crescer local e universal, e para que isto aconteça faz necessário que o povo viva unidos. Vivendo unidos, Deus o abençoará, e a obra certamente ela não só crescerá local, mas universal. 3. Esta união é uma verdadeira força, como está lá na verdade prática. A razão principal do sucesso alcançado pelos judeus exilados ao retornar à sua terra foi a união que existia entre eles.
A força dessa união contribuiu para a realização da reconstrução do templo e a restauração dos muros, né, em Jerusalém. Viu? Porque quando a união está presente, certamente Deus, viu, dará vitória. Muito bem, segundo tópico. A união entre os judeus estava ameaçada, né? Porque precisamos vigiar, irmãos. Estamos vivendo bem, espiritualmente, mas temos que mantermos a vigilância, porque não pode alguma coisa penetrar no nosso meio, e aí isso pode contribuir ou trazer uma ameaça para a união existente. Qual era a razão? Como diz aqui, a união entre os judeus estava ameaçada de se acabar. Mas o que estava causando? Qual era a ameaça? Neemias identificou 4 causas que estavam afligindo o povo oprimido de Jerusalém e que ameaçava desfazer a união entre o povo de Deus. Entendeu? Aí entra aqui os cuidados que o líder deve ter para com o rebanho. Foi o caso aqui de Neemias. Ele identificou, viu, uma série de causas que estavam contribuindo para se acabar a união entre o povo de Deus. Primeiro, vamos, a usura, né? A usura. Veja só, Neemias 5,7. O efeito dessa extorsão sobre a moral dos que haviam retornado era pior do que a oposição do inimigo. Os nobres se beneficiaram com a crise, estavam agindo como penhoristas e ainda por cima severos para com o povo de Deus. Ao invés de agirem como irmãos, o povo estava desesperado e fizeram um grande clamor contra os exploradores, né? Porque eles emprestavam dinheiro, né, a juros altos, e quando aqueles que tomaram emprestado caíam em falta, as coisas eram realmente terríveis para o seu lado, né? E isto estava corroendo a questão da união entre eles. Então, primeiro, a usura, né? Segundo, a falta de amor. Neemias 5:7. O inacreditável é saber que os opressores eram que irmãos dos oprimidos. Isto é uma tristeza, né? Os oprimidos estavam enganjados na mesma obra dos opressores. A reconstrução dos muros. Eles estavam trabalhando, estavam contribuindo, você entende? Para resolver situações sérias que estavam ali para ser resolvidas. Aqueles que foram injustiçados estavam angustiados, porque seus filhos eram iguais aos filhos dos exploradores. Eles tinham vontade, desejo, necessidade. Neemias fala que os nobres estavam explorando não os inimigos estranhos, mas seus próprios irmãos. Leia em Êxodo 22:25. Quem ama não explora, mas dá e reparte. Entendeu? É uma lição maravilhosa. C. A falta de temor a Deus. Quem tem o temor de Deus não explora o próximo, não aproveita da miséria alheia para enriquecer-se. Os exilados, ao retornarem para Jerusalém, enfrentaram uma grande opressão vinda dos mais afortunados. A razão principal é que os ricos perderam o temor de Deus em suas vidas, logo a vida para eles não tinha mais
nenhum referencial. Eles se tornaram usurentos, né? Que é uma coisa terrível. Tá? Parece que não tinha mais Deus na sua vida. O D. A falta de testemunho perante o mundo. Neemias 5, verso 9. Nós precisamos apresentarmos bons testemunhos, não só no nosso meio, viu? Mas também para o mundo lá fora. Tá? Na Bíblia encontramos passagens que falam sobre a necessidade de apresentarmos um bom testemunho para todos. É verdade, o povo de Deus está sendo observado pelos olhos críticos do mundo. Portanto, um bom testemunho pode representar melhor do que uma grande pregação, sem o conteúdo necessário. Um testemunho de vida por parte do pregador. Isso é uma coisa, realmente, é uma grande verdade. Segundo, como explicar esta grande injustiça? Neemias identificou 6 problemas que os judeus estavam enfrentando no dia a dia. Isso poderia contribuir decisivamente para uma desunião entre eles. Né? Eram muitos problemas. E o Neemias tinha que estar correndo para um lado e para outro, a fim de resolver, contornar e fazer com que aquilo desaparecesse. Né? E Deus viesse abençoar a todos eles. Então Neemias descobriu alguns problemas aqui seríssimos, né? Que estava ameaçando, né? Trazendo aquela desunião, né? E estava presente ali uma injustiça, né? Uma injustiça muito grande dos nobres, dos ricos, para com os pobres. Vejam só. A fome, viu? A fome. Neemias 5:2. Os judeus estavam trabalhando no muro, porém eles não tinham alimentos em suas casas. O povo não tinha condições de continuar trabalhando com o estômago vazio. Né? E aqueles que tinham condições não estavam nem aí para a obra social. As dívidas, né? Que é uma coisa terrível. Né? Neemias 5:3. As dívidas podem trazer um grande desespero, entendeu? Quando a pessoa não tem condição de liquidá-las. Desgraças ou degradação social. Algumas famílias já tinham hipotecado suas casas e terras para comprar trigo. Os ricos aproveitaram o momento da crise com fome, de aperto para fazer bons negócios, né? E obterem lucros. Viu? Isso é uma coisa injusta, tá? Que não podia acontecer. Os impostos. Além da presença da fome e das dívidas contraídas para terem o pão de cada dia, ainda tinham de pagar pesados tributos, né, à Pérsia. Pouco que tinham precisava ser repartido para manter o luxo dos líderes poderosos. Aí eles ficavam realmente indignados. Viu? E realmente eles tinham razão. A perda dos bens, outra coisa terrível, Neemias 5:5. Os pobres perderam suas casas, suas terras e tornaram-se reféns dos poderosos. Os sacerdotes deveriam ter combatido essa exploração, porém, eles foram coniventes com os nobres e magistrados. Neemias percebeu que o âmago do problema era a exploração. Por isso, contendeu com os nobres e magistrados, resolvendo o impasse existente entre os pobres exilados, ou seja, houve a interferência do líder, né? Neemias, né? Frente àquela situação tão grave que estava ali instalada,
entende? Trazendo realmente uma tristeza muito profunda para a vida daqueles pobres exilados. A escravidão, a perda da liberdade, outro fator ali presente. O comércio de escravos é uma das páginas mais sombrias da história humana. Um dos sinais mais notórios da maldade que tomou conta do homem movido pela ganância. Os ricos, Os ricos passaram a ver as pessoas como coisas e compraram seres humanos para se tornar escravos. Ou seja, eles compravam os seres humanos, O trabalho de escravo era algo injusto, que feria o projeto de Deus. Neemias e outros se esforçavam para resgatar os judeus vendidos como escravos aos vizinhos pagãos. Porém, a ganância dos ricos anulava esses esforços e forçava os judeus a voltarem à escravidão. Ou seja, Neemias se esforçando para resolver aquela situação, mas existia um grupo trabalhando ao contrário. É o que acontece na obra de Deus. Muitas das vezes nós estamos lutando para resolver tantas situações que é necessárias que sejam resolvidas, mas tem gente que está torcendo para que não sejam resolvidas e muitas vezes estão contribuindo para trazer mais dificuldades no andamento e no desenvolvimento da obra de Deus. Isso são os verdadeiros inimigos, que estão presentes na obra de Deus. São obstáculos que surgem, mas o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Muito bem. Então, a perca da esperança é uma coisa que não pode acontecer com quem serve a Deus. Perder a esperança. Não está em nosso poder evitá-lo. Os poderosos subornavam os sacerdotes e os juízes. Portanto, eram inatingíveis. Os pobres não tinham vez nem voz. Estavam completamente sem força, sem esperança. Eles não viam uma saída na caverna das dívidas. Eles não viam uma solução. Por isso eles estavam desesperançosos, frente àquelas situações que eles estavam passando e enfrentando no dia a dia. Tópico 3. Neemias solucionou o problema. Que bênção, quando isto acontece. Neemias convocou um grande ajuntamento. Ele fez uma assembleia, ele fez uma reunião. Neemias 5:8. Neemias denunciou com severidade justificada a conduta iníqua de vender um irmão por meio da usúria. Ele combateu duramente as atitudes impróprias dos ricos. Neemias fez uma proposta conciliadora. Neemias apresentou uma proposta. Você pode emprestar dinheiro, porém não pode cobrar juros. Ele tinha emprestado dinheiro, mas desistiu de cobrar juros dos seus irmãos. Neemias orientou que todos devolvessem os juros recebidos e as propriedades que tinham sido confiscadas. Isso trouxe realmente uma alegria muito grande. Isso fortaleceu a liderança de Neemias. Quando o povo viu um líder agindo, um líder resolvendo situações, problemas, que eles não tinham esperança de que aquilo pudesse ser resolvido, mas foi resolvido. Então eles ficaram contentes, ficaram felizes, você entende? Com o líder que eles estavam convivendo. Muito bem. O último tópico.
a paz voltou a reinar entre os judeus, né? Na realidade, isto não tinha como não acontecer, porque quando eles viram os seus problemas sendo resolvidos, alguém se colocando ao lado deles, né? Se compadecendo com as situações que estavam enfrentando, então eles ficaram realmente felizes, né? E agradecidos a Deus, né? Por aquilo que estava acontecendo em favor de todos eles. Então, a paz voltou a reinar entre eles. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com diligência. Ou seja, o líder tem que ser diligente. Ele tem que agir rápido, né? Não deixar a coisa se agravar para depois querer resolver. Então, dirigente é alguém que lida com muitas tensões. Viu? O campo de ação do líder é uma arena de muitas pelejas. A crise é sua agenda diária. Porém, a crise é uma encruzilhada que leva os fracos, né, ao fracasso. Porém, tem um porém aí. Porém, os fortes, a consagradoras vitórias. A crise denuncia os covardes e descobre os heróis. Conforme Neemias 5, 13, 19, mostra que Neemias descobriu um grande problema entre os judeus gerado por uma desigualdade social que estava causando uma forte desunião. Neemias, como um líder dirigente, procurou resolver essa situação com muita rapidez. 2. Problemas relacionados com desunião deve ser tratado carinhosamente, né? É o que apresenta aqui a nossa lição no finalzinho, né? Quando diz que problemas de relacionamentos, né? Tá? Porque quantas das vezes surge essa situação, tá? Mas devemos ter maneira de como podemos tratar, entende? Não de forma brusca, com ignorância, mas com cuidado, com leveza, com carinho, né? Como diz aqui, carinhosamente. As inimizades resultam em porfias, conflitos. Os ciúmes, ressentimento maligno, resulta em iras súbitas e desenfreadas, impressões de hostilidade. Deus se entristece quando seus filhos se recusam a mudar dos velhos caminhos do pecado para os caminhos justos da nova vida. Ou seja, nós temos novos procedimentos, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. Neemias, como um líder nato, procurou solucionar todo tipo de crise que viesse se manifestar no meio do povo de Deus. Viu? Foi realmente o que ele fez. Foram muitas as situações que surgiram no dia a dia, mas Deus lhe deu graça, Deus lhe deu sabedoria, e ele se esforçou e foi realmente um grande herói. Neemias, ele deixou um grande legado para todos nós, né? Ele mostrou que estava atento, ele mostrou responsabilidade para com a obra de Deus, ele mostrou que era uma pessoa esforçada, preocupada com o bem-estar de todos, né, que ele estava ali liderando. Muito bem, conclusão. O segredo da vitória de Neemias frente aos desafios que enfrentara em toda a sua vida foi a sua integridade. Isto é uma coisa maravilhosa.
importante na vida de todo líder, de ser uma pessoa íntegra. O verdadeiro líder do povo de Deus deve ter como característica principal a integridade, ou seja, estar inteiramente moldado pelo Senhor. Viu? E os liderados não ver, se entende, situações que venha descredenciá-lo como líder. É a sinceridade que nos permitirá vencer o mal e alcançar a vida eterna. Assim, não adianta participarmos dos cultos e demais reuniões na igreja se não formos sinceros, íntegros e temente a Deus. Viu? Se isto não estiver acontecendo conosco, faz necessário que nós tomemos uma decisão, viemos se corrigir, viu? Para que Deus venha nos abençoar. Então, meus queridos irmãos, espero que todos tenham compreendido, viu, esta lição tão importante. É um pouco longa, todavia, mas traz um conteúdo extraordinário. Como resolver essas situações? Entende? Ela é importante ser resolvida. Que situações? A desunião, viu, no nosso meio tem que desaparecer. Fomos chamados para servirmos a Deus da melhor forma possível, né? E como diz no Salmo 133 e o verso 1: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos", né? E eu desejo que todos permaneçam unidos, né? Quando estamos unidos, certamente a bênção de Deus virá sobre as nossas vidas. Vamos orar por favor de todos, né? Para que o Senhor continue nos abençoando. Amado e querido Jesus, neste momento, meu Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade. Estamos transmitindo, meu Deus, o comentário desta lição, Senhor. Seja com todos os Teus filhos que estão nos assistindo. Venha abençoá-los, meu Deus. Senhor, continue abençoando todo o nosso setor aqui em Jarinu, nossos obreiros, as famílias de forma geral, meu Deus. Dai da Tua graça, da vitória do Teu povo, meu Deus. Continua protegendo os Teus filhos desta pandemia. Jeová, querido, venha abençoá-los na vida espiritual, na vida financeira e na área da saúde. Deus de eterna glória, abençoa, meu Deus, a todo o Teu povo, Senhor. Continue abençoando a minha família, a minha esposa, os meus filhos, meu genro, minha nora e minha neta. Abençoa ali também em São Paulo, a Tua serva, meu Deus, a irmã Fátima com toda a sua família, irmã Cesarina com toda a sua família, venha solucionar os seus problemas, meu Deus, um expedito com toda a sua família, irmã Cíntia, toda a sua família. Deus eterno, te abençoando esse nosso ministério. Oh, Pai eterno, nossos pastores presidentes, pastor Zé Wélio, pastor Elton Júnior, a diretoria da Tua igreja, Deus de glória, Senhor Jesus, que Tua bênção sejam constante sobre o setor de Jarinu. É o que te peço, meu Senhor, e te agradeço, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E que o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todos juntos digo amém. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.